Feche os olhos por um momento. Imagine construir sua vida inteira ao redor de um sonho, guardar-se para o momento certo, para a pessoa certa, e então descobrir que tudo não passou de uma mentira elaborada. Foi exatamente isso que aconteceu comigo. Meu nome é Zuleide, e hoje, aos 75 anos, olho para minhas mãos enrugadas, tentando entender como o tempo passou tão depressa, enquanto a ferida que carrego parece tão recente. Algumas cicatrizes nunca fecham completamente. Apenas aprendemos a viver com elas. Era 1986, e eu finalmente vestia o branco que sempre sonhei. Aos 36 anos, quando muitas já tinham desistido, eu caminhava pelo corredor da igreja, sentindo o peso dos olhares de alívio da congregação. Ainda bem que a Zuleide encontrou alguém, sussurravam. Naquela época, ser solteira na casa dos 30 era quase uma sentença. Éramos chamadas de encalhadas. Ficou para titia, já passou do ponto. Palavras que cortavam como navalhas, especialmente nos círculos evangélicos que frequentávamos. Samuel esperava no altar, com seu terno bem passado e aqueles óculos de aro fino que lhe davam um ar respeitável. Presbítero da igreja, gerente do Banco do Brasil, um homem de Deus. Ou pelo menos era o que todos pensavam. O que eu pensava. Até que a morte os separe, disse o pastor, e eu acreditei. Mal sabia que a morte do meu sonho viria apenas 90 dias depois. Aquele domingo de julho ficou gravado em minha memória como uma cicatriz. O cheiro de café recém-passado na cozinha, a Bíblia aberta no Salmo 91 sobre a mesa da sala, e aquela Bíblia oca. Sim, uma Bíblia falsa, dessas usadas para esconder dinheiro. Exceto que não era dinheiro que Samuel escondia ali. Meu amado Samuel. As palavras dançavam diante de meus olhos incrédulos. A caligrafia firme e decididamente masculina, assinada por Ricardo. Não era apenas uma carta. Eram várias, cuidadosamente dobradas e escondidas no lugar que deveria guardar a palavra de Deus. Carrego comigo o peso daquele momento. O som do meu mundo ruindo não foi um estrondo, mas um silêncio ensurdecedor. Tudo que eu acreditava, tudo que me haviam ensinado sobre amor, casamento e o papel de uma mulher cristã, desmoronou diante daquelas palavras que nunca deveriam ter existido. A traição de Samuel não foi apenas contra mim, mas contra tudo o que eu representava. Um casamento falso. Uma farsa bem elaborada. Ele não queria uma esposa, queria um disfarce. Muitas vezes me pergunto se teria sido diferente em outro tempo, em outra sociedade. Talvez Samuel não precisasse ter se escondido atrás de um casamento de fachada. Talvez eu não tivesse desperdiçado os melhores anos da minha vida em uma mentira. Mas naquele Brasil de 1986, na nossa comunidade religiosa, não havia espaço para sermos quem realmente éramos. Nem eu, nem ele. Éramos prisioneiros de expectativas alheias. A diferença é que Samuel escolheu me transformar em cúmplice involuntária de sua própria prisão. Esta é a história de como perdi não apenas um marido, mas a chance de viver o amor verdadeiro, de ter a família que sempre sonhei, e como, depois de quase 4 décadas, ainda procuro entender o que aconteceu comigo. Cresci na Tijuca, em uma casa de 3 quartos com quintal pequeno, onde mamãe tinha um pé de pitanga, que era seu xodó. Meu pai, seu antenor, era funcionário dos Correios e diácono da Igreja Batista Fé e Perseverança. Mamãe cuidava da casa e de mim, sua única filha, presente de Deus após 7 anos de oração, como ela sempre dizia. Nossa casa era governada por regras rígidas. Nada de calças compridas para mulheres, nada de maquiagem, nada de música mundana. As refeições sempre começavam com uma oração, e a Bíblia tinha lugar de honra na estante da sala. Quando papai chegava do trabalho, o silêncio se instalava. Seu cansaço era respeitado como lei. Uma moça direita não se expõe. Uma serva de Deus é recatada. O lugar da mulher é ao lado do marido que Deus escolheu.
Estas frases eram repetidas como mantras durante minha juventude. Enquanto minhas colegas de escola experimentavam batons escondidos e sonhavam com artistas de novela, eu ajudava na escola dominical e aprendia a bordar enxoval. Formei-me professora em 1972, com muito esforço para convencer meu pai a me deixar estudar. Só porque pode ser útil enquanto o marido não vem, ele concedeu. Comecei a dar aulas no primário em uma escola municipal a poucas quadras de casa. Era meu pequeno universo de independência. Os anos foram passando. Vi minhas amigas da igreja casarem-se uma a uma. Primeiro Débora, depois Raquel, Esther. Cada novo convite de casamento que chegava era como um lembrete silencioso do meu fracasso. Aos 25 anos, já ouvia os cochichos. Tão bonita, mas tão exigente. Aos 30, os comentários mudaram para deve ter algo errado com ela. E chegando aos 35, percebi que os olhares já eram de pena. Zuleide, você precisa dar uma chance aos rapazes da igreja, dizia Dona Eunice, a esposa do pastor, enquanto me apresentava a algum viúvo recente ou homem mais velho solteiro. Como se eu fosse mercadoria com prazo de validade vencido, agora acessível apenas para quem não podia escolher algo melhor. Não é que eu não quisesse me casar, pelo contrário, sonhava com um lar, com filhos, com alguém para compartilhar a vida. Mas os poucos namoros que tive não prosseguiram. Um rapaz da igreja me achou séria demais. Outro, professor como eu, se incomodava com minha dedicação ao trabalho. E assim, os anos passaram. Em casa, a pressão aumentava. Mamãe já não falava sobre o assunto, mas seu silêncio pesava mais que palavras. Papai era mais direto. Não criei filha para ficar encostada em casa. Mulher tem que ter marido. Aos 36 anos, eu continuava virgem, guardando-me como haviam me ensinado. Meu guarda-roupa era cheio de saias abaixo do joelho e blusas de gola alta. Meu único luxo era um pequeno frasco de água de colônia de lavanda que usava aos domingos. Foi nesse contexto que Samuel apareceu em minha vida, como resposta a tantas orações desesperadas que fiz ajoelhada ao lado da minha cama. O novo presbítero, transferido de outra congregação, um homem respeitado, solteiro e aparentemente interessado em mim, parecia bom demais para ser verdade. E era. O estudo bíblico das quartas-feiras tornou-se rapidamente meu momento favorito da semana. Era quando Samuel conduzia as reflexões com sua voz calma e seu conhecimento profundo das Escrituras. Seus olhos castanhos por trás dos óculos de aro fino pareciam sempre buscar os meus durante as explicações, e aquilo me fazia corar como adolescente. A irmã Zuleide tem uma interpretação interessante sobre este trecho. Ele dizia, valorizando minhas tímidas contribuições. Ninguém nunca havia me feito sentir tão inteligente, tão vista. Na terceira semana, ele me ofereceu carona para casa. No carro, um Monza azul marinho impecavelmente limpo, conversamos sobre os salmos. Na quarta semana, parou para tomarmos um café na padaria perto da igreja. Na quinta, pediu permissão aos meus pais para me cortejar oficialmente, como se dizia em nossa comunidade. É um homem de Deus, respeitável, aprovou meu pai, depois de uma longa conversa a sós com Samuel em nosso quintal. Já tem idade para saber o que quer. O namoro foi como nos ensinaram que deveria ser. Recatado, sem intimidades físicas, além de mãos dadas, e raramente um beijo casto na bochecha. Samuel respeitava todos os limites, nunca insistindo por mais proximidade. Na época, interpretei como virtude o que depois descobriria era apenas indiferença. Nossa conversa mais íntima aconteceu 2 meses antes do casamento, quando falamos sobre ter filhos. Quantos você gostaria de ter, Zuleide? Perguntou Samuel, enquanto caminhávamos pelo Parque do Flamengo em um domingo após o culto. Sempre sonhei com 3, respondi, sentindo o rosto queimar. Falar de filhos significava falar indiretamente sobre o que aconteceria em nossa noite de núpcias, um assunto que me causava tanto expectativa
quanto medo. Veremos o que Deus nos conceder, respondeu ele vagamente, mudando logo de assunto. As preparações para o casamento correram aceleradas. Minha mãe e minhas tias trabalharam no vestido, nas lembrancinhas, nos arranjos de flores artificiais que decorariam a igreja. O apartamento que Samuel havia comprado, um conjugado em Copacabana, foi pintado e mobiliado com peças que ganhamos de presente e outras que comprei com minhas economias de anos de magistério. No mês anterior ao casamento, comecei a notar pequenas estranhezas. Samuel cancelou 2 de nossos encontros, devido a compromissos inadiáveis no banco. Uma vez, quando passei de surpresa pela agência onde trabalhava para deixar um bolo que havia feito para ele, disseram-me que havia saído para almoçar há mais de 2 horas. Deve estar resolvendo coisas do casamento, justificou mamãe quando comentei, tentando afastar minha preocupação. Na véspera do grande dia, senti um aperto inexplicável no peito enquanto arrumava as últimas peças do meu enxoval. É normal o nervosismo, filha, consolou-me mamãe. Toda noiva fica assim. O casamento aconteceu num sábado de abril de 1986. A igreja estava decorada com lírios brancos, minhas flores favoritas. Caminhei pelo corredor ao som do órgão, segurando o braço de meu pai, sentindo-me finalmente realizada. Na primeira fila, mamãe chorava discretamente, enxugando as lágrimas com um lencinho bordado. Samuel me esperava no altar, com um sorriso contido. Quando o pastor perguntou se ele aceitava me receber como esposa, sua voz não tremeu ao dizer sim. A minha sim. Eu não sabia então que aquele sim era o primeiro de muitas mentiras que ouviria nos próximos meses. Não sabia que meu conto de fadas teria apenas 90 dias de duração. A lua de mel em Petrópolis deveria ter sido o início do nosso conto de fadas. O Hotel Quitandinha, mesmo já não sendo tão luxuoso quanto em seus tempos áureos, ainda mantinha um ar de elegância decadente que me fascinava. Enquanto subíamos para o quarto após o check-in, minhas mãos tremiam levemente, segurando a pequena maleta que continha minha camisola branca de cetim, presente de casamento das senhoras do círculo de oração. Finalmente sozinhos, sorri timidamente quando a porta do quarto se fechou. Samuel respondeu com um sorriso tenso, colocando as malas no chão. Vou tomar um banho, disse ele, evitando meu olhar. A viagem foi cansativa. Permaneceu no banheiro por quase 1 hora. Quando saiu, vestia um pijama completo, abotoado até o pescoço e uma expressão que mesclava resignação e desconforto. Hoje estou exausto, Zuleide. Importa-se se apenas dormirmos? Amanhã teremos todo o tempo. Deitou-se o mais longe possível de mim, quase na beirada da cama. Passei a noite acordada, me perguntando o que havia feito de errado. Na segunda noite, a mesma desculpa. Na terceira, quando finalmente aconteceu, foi mecânico e breve. Samuel manteve os olhos fechados o tempo todo, como se minha presença fosse um obstáculo a ser superado através da imaginação. Depois, levantou-se imediatamente e tomou outro banho demorado. Nos 3 meses seguintes, nossa vida íntima seguiu esse padrão. Raras, breves e desconfortáveis para ambos. Inicialmente, busquei explicações em mim mesma. Talvez seja minha inexperiência. Talvez eu não seja atraente o suficiente. Talvez esteja fazendo algo errado. Comprei uma camisola nova, mais bonita. Tentei preparar jantares românticos. Nada mudava. Os finais de semana eram especialmente reveladores. Samuel sempre encontrava compromissos, reuniões de presbíteros que duravam horas, visitas a membros enfermos da igreja, trabalho extra no banco. Em casa, mal conversávamos. Ele parecia mais confortável quando estávamos em público, especialmente na igreja, onde performava perfeitamente o papel de marido devoto. O Samuel e a Zuleide são um casal tão abençoado, comentavam os irmãos da congregação, completamente enganados pela fachada que mantínhamos. Foi num domingo, exatos 87 dias após nosso casamento, que tudo mudou.
Samuel havia saído para uma suposta reunião emergencial de planejamento na igreja. Sozinha no apartamento, decidi reorganizar o pequeno escritório que dividíamos. Na estante, entre livros de teologia e contabilidade, estava aquela Bíblia diferente. Uma caixa em formato de Bíblia, daquelas vendidas em lojas de presentes cristãos, feita para guardar pequenos objetos de valor. Algo me dizia para não abrir, como se inconscientemente já soubesse que o que encontraria ali mudaria minha vida para sempre. Quando finalmente cedi à curiosidade, senti como se o chão desaparecesse sob meus pés. Não eram economias secretas ou recibos comprometedores que Samuel escondia ali. Eram cartas, várias delas, algumas já amareladas pelo tempo, outras recentes, todas escritas com a mesma caligrafia firme e masculina. Todas começando com "Meu amado Samuel", todas assinadas por Ricardo. Sinto sua falta como nunca antes. Entendo que precisou se casar para manter as aparências na igreja, mas cada dia sem você é uma tortura. Quando poderemos nos encontrar novamente? O apartamento que aluguei em Botafogo continua sendo nosso refúgio. As palavras se embaralhavam diante dos meus olhos marejados. Cartas que datavam de antes do nosso casamento até a semana anterior. Algumas descreviam encontros, momentos íntimos, planos para o futuro. Um futuro que claramente não me incluía. Sentei-me no chão frio da sala, com as cartas espalhadas ao meu redor, tentando processar a magnitude da mentira em que estava vivendo. Não era apenas um marido distante ou um casamento sem paixão. Era uma farsa completa, arquitetada meticulosamente por Samuel e mantida com a minha ingenuidade. O barulho da chave girando na fechadura me despertou do transe. Samuel voltava para casa sem saber que seu segredo não era mais só dele. Quando Samuel entrou no apartamento, não consegui me mover. Continuei sentada no chão da sala, cercada pelas cartas que expunham sua vida secreta. Nossos olhares se encontraram e vi o momento exato em que ele entendeu o que havia acontecido. O rosto empalidecendo, a respiração suspensa, a pasta escorregando de suas mãos e caindo com um baque surdo no chão. "Zuleide, eu posso explicar", começou ele, mas sua voz traía a certeza de que não havia explicação possível. Senti meu corpo tremer, um calafrio que começava na base da coluna e subia até meu pescoço, congelando cada músculo. A voz, quando finalmente saiu, não parecia minha. Era aguda, estrangulada pela dor. "Explicar o quê, Samuel? Que você me usou? Que nosso casamento é uma farsa? Que enquanto eu rezava por um milagre para nosso relacionamento melhorar, você estava com ele?" A palavra "ele" saiu como um soluço. Em nossa congregação, homossexualidade era um tema proibido, mencionado apenas em sermões sobre pecado e condenação. Eu nunca havia conhecido alguém abertamente homossexual, pelo menos não que eu soubesse, e agora descobria que meu próprio marido. Samuel sentou-se na poltrona de courino marrom, presente do meu tio Sebastião. Cobriu o rosto com as mãos e começou a chorar. Não eram lágrimas silenciosas, mas soluços profundos que sacudiam seus ombros. Em meus 36 anos de vida, nunca havia visto um homem adulto chorando daquela forma. "Eu tentei, Zuleide. Juro por Deus que tentei mudar." Suas palavras saíam entrecortadas entre os soluços. O pastor disse que era possível, que com oração, jejum e um bom casamento eu seria curado, que você seria minha salvação. A menção ao pastor fez meu estômago revirar. Será que o pastor Jerônimo sabia? Será que havia aconselhado Samuel a se casar comigo como uma forma de terapia? "Quem mais sabia disso?" perguntei, a voz quase sumindo. "Ninguém, só o pastor, e ele me garantiu segredo de confissão." Uma onda de náusea me invadiu. Eu não era apenas uma esposa rejeitada. Era um remédio, uma ferramenta na tentativa de curar algo que Samuel carregava desde sempre.
Em segundos, todas as memórias dos últimos meses ganharam novos significados. O desconforto nas raras vezes em que me tocava, as ausências prolongadas, os telefonemas que ele atendia em voz baixa na varanda. Por que eu, Samuel? Entre tantas mulheres da igreja, por que escolheu logo a mim para esta experiência? Ele levantou o rosto, os olhos vermelhos por trás dos óculos embaçados. Porque você era perfeita, Zuleide, respeitada na congregação, de família tradicional, já com idade. Todos já comentavam que você precisava se casar. Pensei que seria conveniente para nós dois. Conveniente. A palavra me atingiu como um tapa. Toda a minha vida, todos os sonhos que alimentei durante anos de espera, reduzidos a uma conveniência. Levantei-me num impulso, sentindo uma raiva que nunca havia experimentado antes. Comecei a jogar as cartas nele, uma a uma, como se pudesse apagar aquelas palavras de amor escritas por outro homem. E Ricardo? Ele sabia do seu plano? Sabia que você ia brincar com a vida de uma mulher inocente? Samuel abaixou a cabeça novamente. Ele tentou me convencer a não fazer isso. Disse que era cruel. Mas eu estava desesperado, Zuleide. Queria ser aceito, queria ser normal. Achei que podia forçar isso a acontecer. Naquele momento, algo dentro de mim se quebrou irreparavelmente. Não era apenas meu coração partido por um amor não correspondido. Era minha dignidade, minha confiança, minha fé nas pessoas e em tudo que me haviam ensinado sobre o plano de Deus para minha vida. Arrume suas coisas, disse, com uma calma que não sabia possuir. Não quero mais vê-lo. E enquanto Samuel juntava algumas roupas numa mala pequena, eu me sentei ao lado do telefone, preparando-me para a ligação que mudaria o curso da minha vida para sempre. O telefone pesava em minhas mãos quando disquei o número da casa dos meus pais. Cada toque parecia uma eternidade. Como explicaria a eles? O que diria a minha mãe, que havia costurado meu vestido de noiva com tanto amor? Como enfrentaria meu pai, que finalmente havia me visto encaminhada na vida? Alô? A voz sonolenta de mamãe me trouxe de volta à realidade. Já passava das 10 da noite. Mãe, sou eu? Minha voz falhou. Posso ir para casa? Agora? O silêncio do outro lado da linha me disse tudo. Uma mulher casada não voltava para a casa dos pais no meio da noite sem que algo grave tivesse acontecido. O que houve, filha? O Samuel... Eu explico quando chegar, mãe. Por favor. Desliguei antes que as lágrimas me impedissem de falar. Samuel já estava na porta, mala na mão, olhos inchados de tanto chorar. Eu sinto muito, Zuleide. Nunca quis te machucar. Não respondi. O que poderia dizer? Qualquer palavra pareceria insignificante diante da magnitude daquela traição. Não era apenas um adultério, era uma vida inteira construída sobre mentiras. Depois que ele saiu, reuni minhas coisas essenciais numa mala pequena. As cartas de Ricardo coloquei dentro da Bíblia oca novamente, a prova material de tudo, caso precisasse. O táxi me deixou na casa de meus pais pouco antes da meia-noite. Mamãe me esperava na varanda, ainda vestida, o terço entre os dedos. Ao me ver saindo do táxi com a mala, cobriu a boca com as mãos, como se tentasse impedir um grito. Papai apareceu logo atrás, de pijama, o senho franzido de preocupação. Não consegui explicar tudo naquela noite. Apenas disse que Samuel havia me traído, que nosso casamento acabara. A palavra homossexual não consegui pronunciar. Não naquela casa, não para aqueles pais criados em um mundo onde tal assunto era tabu absoluto. Deve haver algum engano, filha, insistia a mamãe. O Samuel, tão correto, presbítero da igreja. Não há engano, mãe. Eu vi provas. Passei a noite no meu antigo quarto, que mamãe havia preservado quase intacto. A cama de solteira com a colcha de crochê feita por minha avó pareceu pequena demais para acomodar a magnitude da minha dor.
Na manhã seguinte, o telefone tocou incessantemente. A notícia de que eu havia deixado a casa de Samuel correu rápido pelos círculos da igreja. As primeiras a ligar foram as irmãs mais próximas, com vozes cheias de falsa preocupação que mal disfarçavam a curiosidade. Estamos orando por vocês, irmã Zuleide. Brigaram? Todo casamento tem suas dificuldades no início. O pior veio quando o pastor Jerônimo ligou, pedindo para me encontrar pessoalmente. No escritório da igreja, com as paredes cobertas de diplomas teológicos e versículos emoldurados, ele escolheu suas palavras cuidadosamente. Irmã Zuleide, sei que está passando por uma provação, mas o casamento é sagrado. O que Deus uniu, o homem não separa. O senhor sabia, não é? Perguntei diretamente. Sabia do problema do Samuel. Seu olhar desviou do meu, fixando-se na Bíblia aberta sobre a mesa. Samuel veio a mim em busca de aconselhamento espiritual. Como pastor, meu dever era ajudá-lo a encontrar o caminho da santificação. E me usar como parte do tratamento era a solução, sem me contar nada? Muitas esposas já ajudaram seus maridos a superar tentações, com oração, jejum e a graça de Deus. Saí daquele escritório com a certeza de que não poderia mais frequentar aquela igreja. Não apenas tinha sido traída pelo homem que escolhi para marido, mas também pela instituição que deveria me proteger e guiar. Nas semanas seguintes, a separação se concretizou discretamente. Samuel concordou com o divórcio sem contestação e mudou-se para São Paulo pouco depois. Eu voltei a dar aulas, agora carregando um novo título: divorciada. Na escola municipal onde lecionava, as outras professoras passaram a me tratar diferente. Algumas com pena mal disfarçada, outras com certa desconfiança, como se o divórcio fosse contagioso. A vida que eu conhecia havia acabado em apenas 90 dias. E diante de mim se abria um futuro que eu jamais havia imaginado para mim mesma. Voltar a morar na casa dos meus pais aos 36 anos foi como regredir no tempo. Meu pai, seu antenor, mantinha os mesmos hábitos rígidos de sempre. Café às 6h, Bíblia às 6h30, saída para o trabalho às 7h15, em ponto. Mamãe seguia silenciosamente sua rotina de dona de casa, agora com a filha devolvida para cuidar. Não é natural uma filha voltar depois de casada, comentou tia Eulália durante uma visita, como se eu não estivesse presente na sala. O que as pessoas vão pensar? Era essa a questão que atormentava minha família. O que os outros iam pensar? Não a dor que eu sentia, não a traição que sofri, mas a aparência, o escândalo, a vergonha. No primeiro domingo após minha volta, decidi não ir à igreja. Não aguentaria os olhares, os sussurros. Papai ficou vermelho de raiva. Uma filha minha não falta ao culto. Que exemplo vai dar? Exemplo de quê, pai? De mulher abandonada? De idiota que não percebeu que estava num casamento falso? Foi a primeira vez que ergui a voz para meu pai. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Mamãe começou a chorar e papai saiu batendo a porta. Foram à igreja sem mim. Dias depois, recebi a visita da irmã Neuza, esposa do segundo pastor. Trouxe um bolo de fubá e palavras que fingiam ser de conforto. O Senhor tem propósitos para tudo, irmã Zuleide. Talvez seja uma provação para fortalecer sua fé. E qual seria o propósito de me fazer casar com um homem que nunca poderia me amar como marido? Retruquei. Ela baixou os olhos, desconfortável. Às vezes as mulheres esperam demais do casamento. Amor romântico é coisa de novela. Na vida real, a esposa precisa entender que precisa aceitar ser enganada. Completei amargamente. Ela não voltou mais. Naquele momento, percebi que perderia não apenas meu marido, mas toda a minha comunidade religiosa. No trabalho, as coisas não foram melhores. A diretora da escola municipal onde eu dava aulas para o primário me chamou para uma conversa privada. Zuleide, sei que está passando por um momento difícil, mas algumas mães estão preocupadas.
Preocupadas com o quê? Com a influência. Você sabe, uma professora divorciada. Dizem que não é bom exemplo para as crianças. Estou pensando em transferi-la para funções administrativas temporariamente. Minhas mãos tremeram de raiva e humilhação. 12 anos ensinando naquela escola, com avaliações exemplares, e de repente eu não servia mais para estar na frente de uma sala de aula. Por quanto tempo? Perguntei, tentando conter as lágrimas. Até as coisas se acalmarem. Talvez no próximo ano letivo. Saí da sala da diretora direto para o banheiro, onde chorei como nunca havia chorado antes. Não era apenas um casamento que havia perdido. Era minha identidade, meu lugar na sociedade, meu valor como mulher e profissional. Naquela noite, deitada na minha antiga cama de solteira, encarei o teto descascado e me perguntei o que restava de mim. A Zuleide filha obediente nunca existiu realmente. A Zuleide esposa foi uma ilusão que durou apenas 90 dias. A Zuleide professora estava sendo afastada da sala de aula. Quem era eu agora? A pergunta ecoava na minha mente enquanto o relógio marcava 2 ares da madrugada e o sono não vinha. Depois de 2 semanas na secretaria da escola, arquivando documentos e datilografando ofícios, percebi que precisava tomar as rédeas da minha vida novamente. Comecei com pequenas mudanças, cortei meus cabelos, que sempre mantive longos porque papai dizia que o cabelo é o véu natural da mulher. Não muito curto, apenas na altura dos ombros, mas foi minha primeira pequena rebelião. Jesus me livre, parece uma artista de televisão, exclamou mamãe quando me viu. Comprei calças jeans, 2, para começar. Lembro do vendedor da CNA me olhando intrigado quando pedi para provar aquelas calças femininas. Aos 36 anos, eu nunca havia usado calças compridas fora de casa, sempre saías abaixo do joelho, como mandava o costume da nossa igreja. Zuleide, você está testando a paciência do seu pai, advertiu mamãe quando me viu saindo de calças num sábado. Primeiro falta aos cultos, agora isso. Eu estava cansada de viver para agradar os outros. O casamento que tanto desejei para validar minha existência como mulher havia se revelado uma farsa. Se para ser aceita eu precisava continuar fingindo, então talvez fosse hora de deixar de me importar com aceitação. Voltei a frequentar outra igreja, uma denominação menos rígida no centro da cidade, onde ninguém me conhecia. Lá, podia ser apenas mais uma fiel anônima, sem os olhares de pena ou julgamento. Nos cultos de quarta-feira, participava de um grupo de estudos bíblicos onde pela primeira vez me sentia à vontade para questionar certas interpretações. Mas se Deus é amor, como prega João, por que condenaria pessoas por amarem diferente? Perguntei certa vez, pensando em Samuel. O novo pastor, um homem jovem com ideias mais progressistas, respondeu com gentileza. Às vezes confundimos tradições humanas com a vontade divina. A Bíblia já foi usada para justificar escravidão, submissão feminina e muitas outras injustiças. Suas palavras plantaram uma semente em mim que levaria anos para florescer completamente. Tentei voltar a dar aulas particulares para complementar a renda, já que na escola estava confinada a funções administrativas com salário reduzido. Coloquei anúncios em padarias e no jornal do bairro. Poucos pais me procuraram, e alguns desistiram quando souberam que eu era divorciada. Sabe como é? A gente nunca sabe o que aconteceu mesmo. Ouvi uma mãe comentar, como se divórcio fosse sinônimo de caráter duvidoso. Em outubro daquele ano, 6 meses após a separação, tentei um recomeço mais drástico. Fiz uma entrevista para uma escola particular no bairro da Glória. O diretor pareceu impressionado com minha experiência, mas quando perguntou por que havia deixado o emprego anterior, congelei. Menti dizendo que buscava novos desafios, mas ele percebeu meu constrangimento. Senhora Oliveira, preferimos professoras com situações pessoais, estáveis. Entende? Entendi. Naquele Brasil de 1986, uma mulher de 36 anos, divorciada, sem filhos, era vista com desconfiança.
Onde havia um homem. Qual o problema com ela? O que havia feito de errado? Voltei para casa arrasada naquele dia. Peguei um ônibus lotado, em pé durante todo o trajeto, abraçada à bolsa, enquanto lágrimas silenciosas escorriam pelo rosto. Um senhor me ofereceu lugar, provavelmente confundindo minhas lágrimas com cansaço. Aquela foi a primeira vez que pensei seriamente em deixar o Rio de Janeiro. Talvez, em outro lugar, onde ninguém conhecesse minha história, eu pudesse recomeçar de verdade. No início de 1987, tomei a decisão que mudaria o rumo da minha vida. Era janeiro, férias escolares, e a ideia de voltar para aquela secretaria em março me sufocava como um vestido 2 números menor. Durante as festas de fim de ano, evitei reuniões familiares para não ter que responder as mesmas perguntas indiscretas de sempre. E o Samuel nunca mais procurou reconciliação? Perguntava a prima Marlene, sabendo muito bem que não. Você já está na casa dos 30, Zuleide. A chance de encontrar outro marido? Alertava tia Dirce, como se eu fosse um produto com prazo de validade vencido. Numa manhã de sábado, enquanto tomava café sozinha, meus pais haviam saído para visitar um parente doente, abri o jornal e vi um anúncio. Precisa-se de professora primária para a escola em Petrópolis. Experiência comprovada. Oferece-se moradia. Petrópolis não era longe, apenas 2 horas do Rio, mas o suficiente para me dar um novo começo. Liguei do orelhão da esquina, marcando uma entrevista para a semana seguinte. Não contei nada aos meus pais até ter certeza. Chegando lá, descobri que a escola era pequena, quase rural, mantida por uma fundação ligada à igreja presbiteriana. A diretora, Dona Eunice, uma senhora de seus 60 anos com cabelos grisalhos e óculos na ponta do nariz, me recebeu com gentileza. Por que quer deixar o Rio para vir dar aulas aqui, professora Zuleide? Tomei uma decisão naquele momento. Seria honesta, mas seletiva. Passei por um divórcio recente. Preciso recomeçar em um lugar novo. Esperei pelo olhar de julgamento, mas ele não veio. Em vez disso, Dona Eunice ajeitou os óculos e disse algo que não esquecerei jamais. Nossos maiores aprendizados vêm depois das maiores quedas. Talvez você tenha muito a ensinar além da cartilha. Saí de lá com um emprego garantido e um quarto reservado na casa das professoras, uma construção simples nos fundos da escola, onde moravam outras 3 educadoras. O salário era menor que o da escola municipal, mas incluía moradia e refeições. Contar aos meus pais foi o desafio seguinte. Papai reagiu como esperado. Vai abandonar sua família por causa de um capricho? O que dirão na igreja? Pai, não estou abandonando ninguém. Estou buscando minha independência. E, sinceramente, pouco me importa o que vão dizer na igreja. Foi a primeira vez que vi meu pai sem palavras. Mamãe chorou, claro, mas no dia da mudança me ajudou a arrumar as malas e colocou um embrulho de cocada no fundo da mala, meu doce favorito desde criança. Não esquece de escrever, pediu ela, me abraçando na rodoviária. Notei que havia envelhecido 10 anos nos últimos meses. A casa das professoras era simples, com piso de madeira que rangia a cada passo. Dividi um quarto com Conceição, uma professora de matemática que, descobri depois, também era divorciada. Talvez por isso Dona Eunice tenha sido tão compreensiva comigo. Na primeira noite, deitada numa cama estranha, sob um cobertor emprestado, senti uma mistura de medo e alívio. Medo do desconhecido, alívio por estar longe dos olhares e comentários que me perseguiam no Rio. Bem-vinda à liberdade, disse Conceição antes de apagar a luz. No começo dói um pouco, como tudo que vale a pena. Aquelas palavras ficaram comigo. A liberdade doía, sim, mas pela primeira vez em meses eu respirava sem o peso do fracasso sobre meu peito. 3 anos se passaram em Petrópolis. Gradualmente, construí uma nova vida. Meus alunos me adoravam, os pais me respeitavam e até fiz algumas amizades genuínas. Aos domingos, frequentava uma igreja local onde ninguém conhecia meu passado.
Era apenas a professora Zuleide, não a divorciada ou a mulher que o marido abandonou. Em 1990, quando já me sentia estabelecida e segura, recebi um telefonema que abalou minha recém-conquistada estabilidade. Filha, seu pai está no hospital. A voz de mamãe tremia do outro lado da linha. Teve um derrame. Os médicos não sabem se vai resistir. Peguei o primeiro ônibus para o Rio. No Hospital Miguel Couto, encontrei meu pai irreconhecível, metade do rosto paralisado, olhos semicerrados, tubos e monitores por toda parte. Mamãe parecia ter encolhido de tamanho, abraçada à bolsa de crochê como se fosse um escudo. Ele perguntou por você antes de piorar, disse ela segurando minhas mãos. Fiquei ao lado do leito, observando aquele homem que sempre foi uma figura de autoridade inabalável em minha vida, agora reduzido a uma fragilidade assustadora. Pensei em todas as palavras não ditas entre nós, todos os abraços que não demos, todo o entendimento que nunca alcançamos. Papai sobreviveu, mas ficou com sequelas permanentes, dificuldade para falar, paralisia parcial do lado direito do corpo. A aposentadoria veio forçada, e com ela a necessidade de cuidados constantes. Pedi licença da escola em Petrópolis e voltei para a casa da minha infância para ajudar mamãe. A volta ao Rio reabriu feridas que achei estarem cicatrizadas. No primeiro domingo após meu retorno, mamãe insistiu que fôssemos à igreja. Nossa antiga igreja. Papai, em sua cadeira de rodas, precisava da palavra do Senhor para se fortalecer. Ela dizia. O burburinho começou assim que entramos. Reconheci rostos familiares que se viravam para cochichar quando passávamos. O pastor Jerônimo, agora com mais cabelos brancos, veio nos receber com formalidade excessiva. Irmã Zuleide, que bênção tê-la de volta. O Senhor sempre nos dá chances de retornar ao caminho correto. Seu comentário me incomodou profundamente, mas sorri e agradeci. Por papai, por mamãe, eu suportaria aquilo. No meio do culto, meus olhos captaram um movimento incomum. Um casal entrava discretamente, sentando-se nos últimos bancos. Meu coração parou quando reconheci Samuel. Ao seu lado, um homem mais jovem. Deveria ser Ricardo, pensei imediatamente. O que faziam ali? Pelo que soube, Samuel havia se mudado para São Paulo logo após nossa separação. Pastor Jerônimo também notou a presença deles. Vi seu rosto endurecer, as sobrancelhas se juntarem em desaprovação. Interrompeu sua própria pregação para anunciar: Irmãos, lembrem-se que esta é uma casa de oração para todos os que buscam a Deus de coração sincero e querem abandonar seus pecados. O olhar do pastor fixou-se diretamente em Samuel e seu companheiro. Um silêncio pesado caiu sobre a congregação. Algumas pessoas se viraram para olhar na direção deles. Depois do culto, enquanto ajudava papai a voltar para o carro, vi Samuel se aproximando. Meu corpo inteiro congelou. 4 anos haviam se passado desde nosso último encontro. Ele parecia mais velho, mais magro, mas havia algo diferente em seus olhos. Uma serenidade que não estava lá antes. Zuleide, disse ele, mantendo distância respeitosa. Soube do seu pai. Vim visitar minha mãe e pensei em passar para prestar minhas condolências. Não consegui responder de imediato. A presença de Samuel evocava sentimentos contraditórios, mágoa ainda viva, curiosidade e algo surpreendente, uma pontada de compaixão. Ricardo esperava a alguns passos de distância, visivelmente desconfortável. Os olhares da congregação pesavam sobre nós como chumbo. Precisamos conversar, disse finalmente Samuel. Há coisas que você merece saber, coisas importantes. Naquele momento, percebi que o passado que tanto tentei deixar para trás estava mais uma vez diante de mim, exigindo um acerto de contas. 3 dias se passaram desde aquele encontro na igreja. A imagem de Samuel se aproximando não saía da minha mente,
assim como suas palavras. Há coisas que você merece saber. O que mais poderia haver para ser dito depois de tanto tempo? Samuel havia deixado o número de telefone da casa de sua mãe, onde estava hospedado temporariamente. Aquele papel queimava em minha gaveta como brasa viva. Mamãe percebeu minha inquietação. O que foi que aquele homem te disse, Zuleide? Você não é mais a mesma desde domingo. Nada importante, mãe. Só condolências pelo papai. Mas não era verdade. Algo na expressão de Samuel, na urgência contida em sua voz, me dizia que havia mais, muito mais. À noite, enquanto dava o remédio para meu pai e ajudava-o a se deitar, tomei minha decisão. Na manhã seguinte, depois de preparar o café e certificar-me que mamãe poderia cuidar de papai por algumas horas, liguei para o número que Samuel havia me dado. Podemos nos encontrar hoje, disse, sem me apresentar. Na confeitaria Colombo, às 15h. Escolhi um lugar público, movimentado, parte por segurança emocional, parte porque não queria dar espaço para intimidades desnecessárias. A confeitaria no centro da cidade, com seus espelhos belgas e ar da Belle Époque, era neutra o suficiente. Cheguei propositalmente 15 minutos atrasada. Não queria estar sentada esperando, vulnerável. Samuel já estava lá, uma xícara de café intocada à sua frente. Sozinho. Parte de mim temia que Ricardo estivesse junto, o que tornaria tudo ainda mais difícil. Obrigado por vir, disse ele, levantando-se. Hesitou, como se não soubesse se devia me beijar no rosto ou apertar minha mão. Acabou não fazendo nenhum nem outro. Sentei-me de forma rígida, mantendo a bolsa no colo como uma barreira entre nós. O que é tão importante que precisamos conversar depois de 4 anos? Perguntei, dispensando formalidades. Samuel parecia diferente. Não apenas mais velho, mas transformado de alguma forma. Os óculos de aro fino haviam sido substituídos por uma armação mais moderna. O cabelo, antes sempre impecavelmente penteado, estava mais livre, com alguns fios grisalhos que não existiam antes. Mas era seu olhar que havia mudado mais, direto, sem a hesitação constante que eu lembrava. Zuleide, o que fiz com você foi imperdoável, começou ele. Usei você como escudo, como disfarce. Na época, achei que estava fazendo o certo, para mim, para minha família, até para você. Para mim? Interrompi, incrédula. Como se casar comigo sabendo que nunca me amaria como esposo poderia ser bom para mim? Ele abaixou os olhos brevemente. Eu acreditava nas mentiras que contavam para nós, que era possível mudar, que era apenas uma fase ou uma tentação. Passei por sessões de cura na igreja, jejuns, exorcismos até. Sua voz tremeu ligeiramente. Quando o pastor sugeriu que o casamento seria minha salvação, agarrei-me a isso como um náufrago a um pedaço de madeira. O garçom se aproximou e pediu um café. Precisava de algo para ocupar minhas mãos, que tremiam ligeiramente. Você disse que há coisas que mereço saber. Lembrei-o, depois que o garçom se afastou. Que coisas são essas? Samuel respirou fundo, como se reunisse coragem. Tirou do bolso um envelope amarelado. Depois que nos separamos, o pastor Jerônimo fez algo terrível. Algo que afetou não apenas a mim, mas a você também. Algo que você precisa saber antes de decidir se quer perdoar ou não. Olhei para o envelope com apreensão, sentindo que estava prestes a abrir uma caixa de Pandora que mudaria tudo novamente. Samuel deslizou o envelope sobre a mesa. Era um envelope comum, amarelado pelo tempo, sem endereços ou carimbos. Hesitei antes de pegá-lo, como se pudesse me queimar os dedos. O que é isso? São cópias de cartas que o pastor Jerônimo escreveu para vários líderes de igrejas no Rio e em São Paulo, após nossa separação. Cartas sobre você. Meu estômago afundou. Abri o envelope com dedos trêmulos e retirei 3 folhas datilografadas, cópias carbono de cartas oficiais com o timbre da igreja.
A primeira começava formalmente: venho por meio desta informar aos irmãos em Cristo sobre o caso da irmã Zuleide Oliveira. Continuei lendo, sentindo o sangue congelar nas veias. O pastor descrevia-me como uma esposa que falhou em cumprir seus deveres conjugais, que não soube compreender as necessidades espirituais do esposo e abandonou o lar sem buscar reconciliação. Isso é mentira, sussurrei furiosamente, erguendo os olhos para Samuel. Ele sabia exatamente o que aconteceu. Continue lendo, disse Samuel, seu rosto uma máscara de tristeza. A segunda carta era endereçada especificamente à diretora da escola onde eu trabalhava. Nela, o pastor lamentava informar sobre meu comportamento instável e sugeria que eu não tinha o equilíbrio necessário para lidar com crianças impressionáveis. Foi por isso que me afastaram da sala de aula, murmurei, sentindo décadas de raiva reprimida borbulhando dentro de mim. Ele destruiu minha reputação, minha carreira. A terceira carta era a pior. Endereçada a todos os pastores das igrejas de nossa denominação no estado do Rio, recomendava que eu não fosse aceita como membro pleno de nenhuma congregação até que demonstrasse verdadeiro arrependimento e buscasse restauração do lar. Isso foi uma sentença de morte social para mim, falei, a voz embargada. É por isso que sempre senti olhares, sempre ouvi cochichos quando visitava outras igrejas. Ele me transformou numa pária. Samuel estendeu a mão sobre a mesa, não chegando a tocar na minha, apenas um gesto de solidariedade. Zuleide, ele fez isso para proteger a si mesmo. Se a culpa fosse sua por nosso casamento ter fracassado, ninguém questionaria o papel dele em tudo isso. Como você conseguiu essas cartas? A secretária da igreja, Dona Berenice, sempre desconfiou das intenções do pastor. Ela guardou cópias de tudo e me procurou anos depois, quando soube que eu havia me mudado para São Paulo. Ela morreu no ano passado, de câncer. Um silêncio pesado caiu entre nós. As feridas que achei estarem cicatrizadas sangravam novamente, mas de uma forma diferente. Não era apenas a dor da traição de um marido, mas algo maior, a traição de uma instituição inteira, de um sistema que deveria proteger e, em vez disso, me esmagou. Por que está me mostrando isso agora? Perguntei finalmente. Samuel respirou fundo. Porque estou voltando ao Rio definitivamente. Ricardo e eu vamos abrir um centro de apoio para pessoas LGBT que foram rejeitadas por suas igrejas e famílias. E por quê? Ele hesitou, como se pesasse cada palavra. Porque você merece a chance de limpar seu nome, de confrontar essa injustiça se quiser. Olhei para as cartas novamente, para aquelas palavras cruéis que haviam moldado os últimos 4 anos da minha vida sem que eu soubesse. Pensei no pastor Jerônimo, ainda liderando aquela congregação, ainda influenciando vidas, ainda destruindo pessoas como nós com suas mentiras. Naquele momento, algo cristalizou dentro de mim, uma resolução clara como água. Não era apenas sobre mim, sobre Samuel, sobre o passado. Era sobre verdade, sobre justiça, sobre todas as Zuleides que viriam depois de mim. O que você sugere que façamos? Perguntei, uma determinação nova colorindo minha voz. A conversa com Samuel se estendeu por horas naquela tarde na confeitaria Colombo. Quando finalmente saímos, o céu do Rio já estava tingido de laranja e violeta. Caminhamos lado a lado até o ponto de ônibus, 2 pessoas completamente diferentes daquelas que haviam se casado anos antes. Não quero vingança, disse eu, enquanto esperávamos. Quero justiça, e não apenas para mim. Samuel assentiu. O centro que estamos criando precisa de pessoas como você, Zuleide. Pessoas que entendem a dor de ambos os lados. Voltei para casa com um envelope amarelo seguro em minha bolsa e uma tempestade de pensamentos na cabeça. Mamãe percebeu imediatamente que algo havia acontecido. Você esteve com ele, não foi? Perguntou quando me viu entrar.
Papai dormia na cadeira de rodas, um fio de saliva escorrendo pelo canto da boca paralisada. Sim, mãe. E descobri coisas que explicam muita coisa que aconteceu comigo nos últimos anos. Contei tudo a ela. As cartas, as mentiras, a campanha silenciosa para me desacreditar. Por um longo momento, mamãe ficou em silêncio, os olhos fixos na toalha de mesa que ela própria havia bordado décadas antes. Sempre achei estranho ninguém da igreja vir te visitar depois que voltou para casa, disse ela finalmente. Até as irmãs que diziam ser suas amigas pareciam nos evitar. No dia seguinte tomei a decisão mais difícil. Procurei o conselho de anciãos da igreja. Não o pastor Jerônimo diretamente, mas os homens que supervisionavam seu trabalho. Com mãos firmes, entreguei cópias das cartas e expliquei calmamente o que havia acontecido. A verdade sobre meu casamento, o papel do pastor no encobrimento e como ele havia deliberadamente destruído minha reputação para proteger a si mesmo. Não estou aqui buscando vingança, disse, olhando nos olhos de cada um deles. Estou aqui porque outras pessoas podem estar sofrendo o mesmo tipo de injustiça. A reação foi mista. Alguns pareciam genuinamente chocados com as evidências. Outros demonstravam desconforto, relutantes em confrontar um líder respeitado. O mais velho deles, seu Josias, um senhor de quase 80 anos que conhecia minha família desde antes do meu nascimento, foi o único a falar. Vamos orar sobre isso e tomar as medidas cabíveis, irmã Zuleide. Saí daquele encontro sem grandes esperanças de justiça institucional, mas com a consciência tranquila por ter feito minha parte. As semanas seguintes foram um turbilhão. Samuel e Ricardo alugaram um pequeno sobrado na Tijuca para o centro de apoio. Contra todas as expectativas, ofereci-me como voluntária para dar aulas de alfabetização para adultos. Muitos jovens expulsos de casa por suas famílias religiosas acabavam abandonando os estudos. Tem certeza disso, Zuleide? Perguntou mamãe quando contei sobre minha decisão. As pessoas vão falar? As pessoas vão falar, mamãe. Sempre falaram. A diferença é que agora não vou mais me importar com o que dizem, respondi, sentindo uma firmeza que não experimentava há anos. Uma semana depois do meu encontro com o Conselho de Anciãos, recebi uma ligação do seu Josias. O pastor Jerônimo havia sido confrontado com as evidências. Inicialmente negou, depois tentou justificar suas ações como proteção à igreja. Por fim, quando percebeu que não havia escapatória, pediu afastamento temporário, por questões de saúde. Não é a justiça completa que você merecia, irmã, disse seu Josias pelo telefone, sua voz cansada. Mas é o começo de uma limpeza que nossa congregação precisava há muito tempo. O centro de apoio que Samuel e Ricardo fundaram começou pequeno, apenas uma sala com algumas cadeiras dobráveis e livros doados. Na inauguração, esperávamos no máximo 10 pessoas. Apareceram 27. Jovens rejeitados por suas famílias, casais que viviam no armário, pessoas de meia idade que carregavam décadas de culpa imposta por suas comunidades religiosas. Claro que houve represálias. Minha própria irmã Eunice parou de falar comigo por alguns meses, convencida de que eu estava promovendo o pecado. Bilhetes anônimos apareciam ocasionalmente debaixo da porta do centro. Deus odeia a abominação. Arrependam-se enquanto há tempo. O que me surpreendeu, contudo, foram as outras cartas, aquelas de gratidão. Finalmente encontrei um lugar onde posso ser eu mesmo sem ter medo, escreveu um rapaz de apenas 19 anos. Achei que Deus tinha me abandonado, mas agora sei que Ele apenas me guiava para um amor mais verdadeiro, testemunhou uma senhora de 60 anos. Uma tarde, enquanto organizava materiais para a aula de alfabetização, uma jovem me procurou. Tinha olhos assustados e mãos trêmulas. A senhora é a professora Zuleide? Aquela que foi casada com um homem gay? Sou eu mesma, respondi tranquilamente. Meus pais querem que eu me case com o filho do pastor. Dizem que vai me curar. Ela engoliu em seco, lágrimas escorrendo.
Mas eu sei que não preciso de cura, só preciso de aceitação. Segurei suas mãos entre as minhas. Como você se chama? Raquel. Raquel, você não vai repetir a minha história, nem a história do Samuel. Você vai escrever a sua própria. Aquele foi o momento em que compreendi plenamente o propósito de toda a minha dor. Não era apenas sobre justiça para o passado, mas sobre criar um futuro onde outras pessoas não precisassem sofrer o que sofremos. Hoje, aos 75 anos, sentada na varanda do apartamento que comprei com minha aposentadoria de professora, olho para o pequeno pátio interno onde algumas crianças brincam. São os netos de Raquel, aquela menina assustada que, há quase 4 décadas, encontrou refúgio em nossa pequena comunidade. O centro de apoio que começamos naquele sobrado da Tijuca se transformou em uma organização respeitada, com filiais em 3 estados. Já não participo ativamente da administração. Deixei isso para mãos mais jovens. Mas ainda compareço às reuniões semanais. Ainda ofereço um ombro, um conselho, uma xícara de chá quente para quem precisa. Samuel faleceu há 5 anos. Um infarto o levou enquanto dormia. Ricardo, seu companheiro por quase 4 décadas, pediu que eu falasse no funeral. Diante de uma congregação diferente daquela que nos julgou, compartilhei não a história de um pecador, como muitos o veriam, mas de um homem que, apesar de seus erros, lutou para consertar o que estava ao seu alcance. Muitas pessoas me perguntam se perdoei completamente Samuel. É uma pergunta complexa. Perdoei o jovem confuso que, pressionado por uma sociedade implacável e uma religiosidade distorcida, viu em mim uma tábua de salvação. Mas o perdão não apagou as consequências. Ambos pagamos preços altos por aquela farsa. Preços diferentes, mas igualmente dolorosos. O que poucos entendem é que minha história não é apenas sobre um casamento fracassado ou sobre homossexualidade. É sobre como instituições e crenças podem ser distorcidas para controlar, manipular e ferir pessoas vulneráveis. É sobre como o medo do julgamento nos leva a vidas que não são autenticamente nossas. Nunca me casei novamente, é verdade. Houve possibilidades ao longo dos anos. Um professor de história que lecionava na mesma escola que eu, um viúvo gentil que conheci no grupo de estudos bíblicos da nova igreja que passei a frequentar. Mas algo em mim se fechou para essa possibilidade. Não por amargura, mas por uma escolha consciente de encontrar realização em outros aspectos da vida. Encontrei propósito no trabalho com jovens rejeitados por suas famílias, na alfabetização de adultos, nas aulas de costura que oferecia gratuitamente às mulheres da comunidade. Descobri que família não precisava ser aquela configuração tradicional que tanto me cobraram. Família tornou-se aquele grupo diverso de pessoas que se reunia em torno da mesa grande de nossa sede nas festas de fim de ano. Mamãe viveu para ver parte dessa transformação. Antes de partir, aos 92 anos, ela me surpreendeu ao dizer: talvez Deus soubesse o que estava fazendo quando permitiu que seu casamento não desse certo, filha. Olhe quantas vidas você tocou desde então. O pastor Jerônimo nunca voltou ao púlpito daquela igreja, mas continuou influente em círculos mais conservadores. Ocasionalmente, cruzamos na rua. Rio de Janeiro pode ser surpreendentemente pequena às vezes. Ele desvia o olhar enquanto eu o encaro diretamente. Não com raiva ou ressentimento, mas com a serenidade de quem sabe que escolheu o caminho certo, mesmo sendo o mais difícil. A verdade é que todos nós, Samuel, eu, o pastor, a congregação, éramos prisioneiros de um sistema maior que nós. A diferença é que alguns de nós encontraram coragem para quebrar as correntes, enquanto outros preferiram permanecer encarcerados em suas certezas confortáveis. Se eu pudesse voltar no tempo e falar com aquela Zuleide de 36 anos, tão ansiosa para vestir branco e finalmente tornar-se mulher aos olhos da sociedade, o que eu diria? Talvez começasse lembrando-a que uma aliança no dedo não é garantia de felicidade,
nem define seu valor como ser humano. Diria que os sussurros na igreja sobre mulheres encalhadas são apenas reflexo de mentes pequenas tentando encaixar a diversidade da vida em moldes insuficientes. Contaria que a maior traição não foi Samuel ter me usado como escudo. Ele também era vítima, à sua maneira. A verdadeira traição foi eu ter acreditado que precisava da aprovação alheia para ser completa, que um casamento, qualquer casamento, era preferível à vergonha de envelhecer sozinha. Nas minhas orações noturnas, frequentemente agradeço pela vida que tive, não apesar dos seus percalços, mas por causa deles. Se tivesse me casado com um homem convencional daquela igreja, provavelmente teria me tornando exatamente o que esperavam. Uma esposa submissa, silenciosa, dedicada exclusivamente ao lar e aos filhos. Não teria descoberto minha própria força, minha vocação para ajudar os marginalizados, minha voz. Há pouco tempo, recebi uma visita inesperada. Uma jovem de aproximadamente 25 anos tocou a campainha do meu apartamento numa tarde de domingo. A senhora não me conhece, disse ela, nervosa, mas conheço sua história. Meus pais frequentavam o centro de apoio quando eram jovens. Eles me contaram como a senhora os ajudou quando ninguém mais ofereceu ajuda. Ela me entregou um envelope. Dentro havia um convite de formatura. Ela estava se tornando pastora em uma denominação inclusiva. Queria que a senhora soubesse que seu trabalho, sua coragem, criou ondas que continuam se espalhando, mesmo depois de tanto tempo. Aquela noite chorei, não lágrimas de tristeza ou arrependimento, mas de profunda gratidão. Percebi que, embora não tenha gerado filhos biológicos, de certa forma, tornei-me mãe de muitos. Meu legado não está escrito em sobrenomes ou traços físicos, mas em corações libertos e mentes abertas. Se você está ouvindo esta história e se identifica com qualquer parte dela, seja por ter vivido um casamento de aparências, por se sentir pressionado a ser quem não é, ou por carregar o peso da rejeição religiosa, quero que saiba, não existe idade para recomeçar, não existe prazo de validade para encontrar seu propósito. A sociedade evoluiu muito desde 1986, graças a Deus. Leis mudaram, mentalidades se abriram, igrejas mais inclusivas surgiram. Mas ainda há muito a ser feito. Ainda existem Zuleides e Samuéis presos em armadilhas sociais, religiosas e familiares, vivendo conforme expectativas alheias. Naquela tarde, na confeitaria Colombo, Samuel me perguntou se eu o perdoava. Respondi que sim, mas que perdoar não significava esquecer. Hoje acrescento, perdoar também não significa permitir que o ciclo continue. Perdoar é usar nossa própria dor como ferramenta para evitar que outros sofram da mesma forma. Às vezes me perguntam se me arrependo. Arrependo-me dos anos que passei me culpando, questionando o que havia de errado comigo. Arrependo-me do tempo desperdiçado tentando agradar pessoas cujas opiniões, no fim das contas, pouco importavam. Mas não me arrependo da mulher que me tornei através dessa jornada. Uma mulher que aprendeu que família são os que escolhemos, que a fé verdadeira liberta em vez de aprisionar, e que nosso maior propósito pode nascer justamente do nosso maior sofrimento.